Oi, gente! Tudo bom com vocês? Voltamos com mais um vídeo Os Ungidos. Eu sei que a gente tá atrasado, mas como vocês já estão sabendo, eu passei uns dias, não tava me sentindo muito bem, atrasou tudo, foi uma confusão. Tô conseguindo colocar em dia agora. Ai, desculpa. Ainda não tô muito bem, mas tá melhorando, não é corona. Hoje nós vamos continuar o estudo do nosso livro Os Ungidos. Muito bem, olá, tudo bem com vocês? É bom estar de volta para poder compartilhar um pouquinho do que nós estudamos. E hoje foi o capítulo, essa semana... 17 e 18. São dois capítulos. O 18 é pequenininho, né? E aí a gente tem aqui o 17, que fala sobre o sucessor de Elias, e o 18 falando sobre a purificação das águas. Vamos começar falando um pouquinho sobre o sucessor de Elias. Esse capítulo é muito bom, traz assim lições espirituais muito interessantes pra gente. E eu queria saber o que mais chamou a atenção nesse capítulo. O que você acha que foi assim, o principal? Olha, teve muitas coisas interessantes nesse capítulo. Eu poderia falar de várias. Eu vou falar de algumas ali do início. Depois a gente fala das outras mais pra frente um pouquinho. Eu percebo aqui, muito interessante, quando Elias foi orientado que devia procurar alguém para sucedê-lo, né? E ali ele foi atrás de Eliseu. Eliseu trabalhava com os pais. No arado, né? Ele estava arando a terra quando Elias chegou. Assim, antes de você comentar do chamado específico, assim, eu só queria lembrar vocês que teve um momento lá no Monte Carmelo. No Monte Carmelo não, depois que passou toda aquela questão do Monte Carmelo, que Jezabel falou que queria matar Elias, e ele ficou meio desesperado e falou, só tem eu aqui, não sei o que e tal, né, fiel a Deus, ao Deus verdadeiro. E aí Deus chega pra ele e fala assim, não tem só você, tem mais 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. E aí, aqui o capítulo vem falando um pouquinho que um dos que não dobrou os joelhos a Baal é justamente a família de Eliseu. Né? Que aí agora, quando Deus fala para Elias que ia, né, que ele ia agora encontrar um substituto para ele, e aí Elias vai viajando assim e tal, e aí vai até a propriedade dos pais ali de Eliseu, ele encontra justamente essa família, que era uma família temente a Deus. Trabalhando ali, Eliseu no arado, né, arando a terra. Provavelmente, gente, Eliseu era rico. É o que a gente pensa que ele tá trabalhando na terra, né? A gente pensa, coitado, um pobre coitadinho lá, mas não, ele tava trabalhando na terra dele, da família dele. Era uma família, era fazendeiro, né? Era bem de vida, né? Fazendeiros. Morava com a sua família no aconchego. E Elias chegou e fez o chamado para ele. E ele só disse assim, deixa eu ir lá despedir dos meus pais e tchau. E assim foi, né? Ele, naquele momento, matou os bois que puxavam o arado, fez um churrasco os trabalhadores. Os trabalhadores deveriam ser bem tratados por eles, né? Que eu acho que alguns ali devem ter falado, graças a Deus ele foi embora, matou os bois, mas fez um churrasco, né? Ele cortou o arado ali, as madeiras do carro, fez as brasas e assou os bois. Fez um churrasco ali de despedida. Às vezes eu fico pensando assim, se fosse eu e você morar num lugar aconchegante, família tem dinheiro, condições, né? E aparece um chamado pra gente largar tudo para ir atrás de algo que não vai nos dar bens materiais. É uma coisa que o livro faz a comparação, e eu achei perfeita essa comparação. Assim, primeiro, a questão do chamado, eu achei interessante que Elias não chegou e falou nada assim pra ele. Chegou e jogou a capa em cima dele. E ele já entendeu o recado. Então já era meio que um costume, uma tradição, né, tal, de fazer isso. E ele já entendeu. E aí ele falou assim, só deixa eu dar um beijo na minha mãe, no meu pai, e eu volto. E aí Elias falou, pode ir. Então, tipo, ele não perdeu tempo. Na hora ele já falou assim, só vou dar tchau pra minha mãe e eu já vou atrás de você, já vou com você. E aí faz a comparação aqui do jovem rico lá no Novo Testamento, quando vai encontrar com Jesus e fala, Jesus, eu já faço tudo, eu devolvo o dízimo, eu vou para a sinagoga, eu faço tudo direitinho. Mas o que mais eu posso fazer para conseguir a vida eterna? Aí Jesus falou assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí ele ficou triste e falou assim, não quis. Então, né, eu vou ficar aqui por aqui mesmo. E já Eliseu foi totalmente ao contrário.
Elias nem pediu pra ele fazer nada assim específico. Elias fez um chamado e ele falou assim, eu só vou dar tchau pra minha mãe e pronto. E ele mesmo, por decisão própria, foi lá, matou os bois, fez a despedida ali com a galera e foi seguir Elias sem pensar nas coisas que ele estava deixando para trás. Então, para ele, aquilo não importava. O chamado foi o que mais importava para ele, né? Realmente, eu vejo hoje muitas pessoas deixam de servir a Deus por causa de um emprego, por causa de uma namorada, por causa de bens materiais. O que é isso comparando com Deus na nossa vida, né? Então ele estava ciente do chamado, ele largou tudo e ele não foi lá receber um emprego bom, né? Ele foi despejar a água nas mãos de Elias para lavar, né? Foi fazer um papel de escravo, de servo. Oi, tchau, desculpa a comparação, mas eu não aguentei. A hora que eu li isso, eu só lembrei de Seu Miyagi. Eu falei assim, é sério, tipo assim, treinando o jovem que ia ser o próximo profeta, e aí, tipo, pra lavar as mãos, jogar água ali pro profeta lavar as mãos, provavelmente cuidava da hospedagem, quando ele tinha que ficar em algum lugar, de roupa, de alimento. Tipo, era um servo, ele virou um servo. E tipo, às vezes, quando a gente fala assim, vai servir a Deus e tudo, muitas vezes a gente fica pensando assim, eu quero ser um evangelista, ir para outro país, e sei lá, uma coisa de certo status, que as pessoas olham e falam assim, poxa, fulano é evangelista, é aquela coisa bom, e tal, ser reconhecido. E já Eliseu ficou ali fazendo coisas humildes, de servo mesmo. E é o que o livro fala, né, ali esclarece pra gente que quando nós somos fiéis no pouco, no serviço simples, Deus coloca responsabilidades maiores em nossas mãos. Sede fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, né, lá na parábola que Jesus contou para os discípulos. Então, queridos, essa história nos faz refletir sobre a importância do chamado de Deus para mim e para você. Deus te chamou para quê? Para que é o teu chamado? É para ser alguém de destaque? É para ser o maior? Ou você está disposto a aceitar o chamado de Deus para fazer também as coisas pequenas? Quando se fala no chamado de Deus, nem sempre é o mesmo chamado para todas as pessoas, né? Geralmente Deus tem um chamado para mim, tem um diferente para você. Nem todos Deus chama para ser um Eliseu, né? Para sair por aí igual Elias e Eliseu, fazendo milagres e recebendo visões e profetizando, né? E nem sempre Deus vai pedir também que a gente abandone todas as coisas, né, da nossa vida, família, emprego, tudo, para que a gente sirva na obra de Deus. Muitas vezes nós somos chamados a servir a Deus onde nós estamos. Então, existindo várias maneiras de Deus nos chamar, nós devemos estar atentos ao seu chamado, independente de qual seja o chamado para nós devemos estar dispostos a seguir, né? A servir o Senhor. Aqui o livro também deixa claro, assim, achei interessante, sobre que Deus nos chama não só para cumprir a obra, né, a sua obra, mas para treinar outras pessoas para que cumpram também a obra de Deus. E aí entra aqui na parte da escola dos profetas, que foi instituída lá por Samuel há muito tempo, aí depois na época de apostasia ali de Israel acabou, né, não teve mais, e aí agora Elias, e aí, junto agora com Eliseu, faz com que essa escola de profetas volte a funcionar, educando jovens no caminho de Deus para que servissem a Deus. E é nessa escola de profetas aí que meio que Eliseu também estuda, né? Tipo assim, ele faz parte dessa escola de profetas e foi escolhido para ser o profeta no lugar de Elias depois. Então, o livro, né, aqui traz essa mensagem pra gente da importância de servirmos na obra de Deus e de treinarmos, sermos discípulos mesmo. Discipular, treinar outras pessoas para que essas pessoas também trabalhem na obra de Deus, né? Exatamente. Contribuam. Quando você deixar de existir, se Jesus não voltar, quem é que vai continuar a obra que você começou? Então, por isso, é importante fazer discípulos, treinar pessoas para que, se Jesus demorar de voltar, tenha pessoas que consigam continuar a obra, né? E a gente finaliza o capítulo 18 ou 17 falando da trasladação de Elias, né? Que
a gente tava dando risada porque, tipo, fala que passou uma carruagem de fogo e separou os dois. Aí depois Elias subiu no redemoinho. Aí, assim, por que ele não subiu na carruagem de fogo? Que ele foi no redemoinho. Tipo, eu não sei como é que é, se esse redemoinho foi feito pela carruagem de fogo ou se o carruagem de fogo só passou, foi embora e depois... O interessante é que ele subiu, né? O importante é que ele subiu. E ele foi pro céu representando nós, os vivos. Assim que Jesus voltar a essa terra, os que estiverem vivos vão subir sem passar pela morte. E aí nós somos representados aí por Elias. E aqueles que morreram e ressuscitaram são representados por Moisés. Aí a gente tem esse trecho aqui do livro, finalizando o capítulo 17, falando desses dois que depois apareceram para Jesus no Getsemane, naquele momento especial, representando as duas classes de pessoas por quem Jesus estava se entregando, que eram os salvos, tanto aqueles que passaram pela morte, quanto aqueles que vão se reencontrar com Jesus por ocasião da sua volta. Então, a gente termina aí o capítulo 17 e começamos o capítulo 18 já no ministério de Eliseu, falando da primeira coisa que ele faz, que é a purificação das águas. Então, Eliseu, né? Elias foi pro céu e Eliseu agora volta como o profeta agora. Já querendo testar se os poderes estavam funcionando. Vamos ver se os poderes estão funcionando. Você lembra que quando eles se afastaram do restante do grupo, Elias tocou na água, no rio, com a capa, o rio abriu e eles passaram em terra seca. Aí quando Eliseu volta... Elias foi pro céu, Eliseu volta sozinho com a capa de Elias e faz o teste. Aí ele coloca a capa. Vamos ver se o rio abriu novamente. E aí funciona, né? O rio abre e ele passa ali no meio do rio e vai pro outro lado. E aí já dá notícia, né? Que Eliseu não está mais ali com eles. Elias, né? Elias não está ali mais com eles. E aí, a partir daquela hora, quando ele começa a falar com os outros, eles já percebem que o Espírito de Deus estava agora habitando Eliseu. Exatamente. E aí, a gente tem aqui a primeiro, assim, milagre, né? Ele chegou numa cidade chamada Jericó. Lembrando que essa Jericó era a Jericó que Josué destruiu no passado com o exército. E Deus falou que nunca mais ia ser reconstruída. Maldito aquele que reconstruiu a cidade. E reconstruíram, viu? E foi uma grande maldição. Exato. Aconteceu grandes tragédias ali com os construtores ali que construíram essa cidade. Morreram no meio da construção, teve muita morte. E agora até a fonte de água que tem na cidade... A água não prestava. Se bebesse, morria. As mulheres podiam abortar essas coisas. E fora que se plantasse alguma coisa, a terra não era fértil, né? Era amaldiçoado mesmo ali aquele local. Deus falou que não era para ser reconstruído Jericó e o povo temou e reconstruiu. E aí o negócio desandou, não deu certo. E aí as águas eram ruins. Deus é tão misericordioso por ter deixado que aquele lugar ficasse dessa forma. Agora ele usa o profeta Eliseu para fazer um milagre ali naquele lugar. Eliseu chega apavorado, né? Apavorado, ele chega ali e pede um pouco de sal ali para jogar na fonte, né? Naquela nascente. E ao jogar o sal, a água ficou boa, uma maravilha. E aí, o poder estava no sal, era? Que sal milagroso é esse, gente? Arruma um pouco aí pra mim. E aí, é o sal grosso que o pessoal usa aí nas igrejas. Então, enfim. Então, mas a gente deixa claro, né, aqui na discussão aqui, na explicação no livro, deixa claro que não havia poder algum nesse sal, né? O sal, na verdade, é um símbolo da fé, né? Da fé. Tinha em Deus. Exatamente. E é o nosso símbolo também, Deus chamando para que nós sejamos sal da terra, para a gente fazer a diferença. Então é meio simbólico aquele sal que foi jogado ali, que fez a diferença na purificação daquelas águas, não por ter poderes milagrosos, mas pelo que ele representava. Exatamente. Amigos, assim como Deus chamou Eliseu, ele se colocou à disposição para ser usado por Deus, Deus também quer nos usar. Só depende de mim e de você nos colocar à disposição dele.
independente de onde você mora, de onde você trabalha, Ele quer usar você, Ele quer fazer a diferença na vida de outras pessoas usando você. O meu desejo é que você esteja à disposição de Deus e você verá muitas maravilhas. Amém? Amém. E a gente termina aí com o primeiro milagre aí feito por Eliseu, mas esse foi o primeiro, tem muito mais pra gente... A história continua. A história continua, a gente vai aprender bastante ainda com esse profeta. E a semana que vem a gente vai estudar o capítulo que tem o título Eliseu, o bondoso profeta da paz. Então, a gente tem muito o que aprender ainda com a história de Eliseu e eu espero você aqui novamente semana que vem. Fique com Deus, tenha um ótimo sábado e até mais, gente. Tchau! Valeu, meus queridos. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.